Vamos abrir a palavra. Nos abençoe a pastora Madalena, nos abençoe a pastora Rosângela, nos abençoe também a irmã Miriane, que tem nos recebido na casa dela com tanto carinho. Gratidão ao mimo da pastora Rosângela e também a irmã Miriane, que tem nos mimado muito. Deus abençoe. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Provérbios. Texto muitíssimo conhecido por todas nós. Deus abençoe também o pastor Davi, que tem sido um pastor, e a pastora Madalena também, pastores visionários, que tem investido neste país, que tem dado o seu melhor. Isso é lindo, é maravilhoso. Verdade, Jesus. Provérbios 31 e o verso de número 25 a seguir. Provérbios, capítulo 31 e o verso 25 a seguir, que nos diz: a força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come pão da preguiça. Olha que lindo esse versículo. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também o seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Eu gostaria, antes de você se assentar, que você repetisse uma frase comigo. Eu vou falar e daí vocês repetem na sequência. Amém. Somos únicas. Somos únicas, escolhidas por Deus, para cumprir um lindo e maravilhoso propósito. Quanto maior o propósito, mais desafiador será o processo. Amém? As irmãs podem tomar assento, glorificando o nome do Senhor. Como mulheres, Deus, Ele nos confiou, ao nos criar mulheres, Deus nos deu privilégios que são exclusivamente para nós, mulheres. O privilégio de gerar um filho, de senti-lo crescer no nosso ventre, de poder amamentar. Isso são privilégios exclusivos por termos nascido mulher. E Deus, Ele deseja se revelar a nós dia após dia. Ele nos deu uma identidade. A identidade de sermos chamadas filhas. Quantas aqui, quem sabe, já não tem mais pai, outras já não têm mãe, mas o nosso Deus é um Deus dos órfãos e é um Deus das viúvas. É um Deus que deseja que tenhamos esse relacionamento profundo e intenso com Ele, porque
Ele nos chama de filha amada. Ele nos chama de filha querida. Muitas vezes a paternidade, a figura paterna, para muitas de nós, é um tanto deturpada. Porque nem todos os pais exerceram ou exercem com excelência o seu papel de pai. Muitos deixam a desejar. Muitos ignoram algumas responsabilidades. Mas o nosso Pai, Ele deseja restaurar essa nossa visão. Ele deseja que nós o conhecemos como Ele é. Um Abba, um paizinho querido, amado, que nos ama incondicionalmente. É um amor que não tem explicação. Porque a palavra mesmo diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O escritor não encontrou palavras que pudessem descrever este amor tão extraordinário de Deus para conosco. Satanás vai fazer de tudo para roubar a nossa identidade, para fazer com que nós venhamos acreditar que somos fruto do acaso. Ele vai lutar para que nós venhamos acreditar que estamos às vezes abandonada, que ninguém se importa. Ele vai fazer de tudo para roubar a identidade nossa. Mas a mulher que é conduzida pelo Espírito Santo, ela sabe quem ela é em Deus. Ela sabe o lugar que ela ocupa no coração de Deus. Quando Satanás vem com suas artimanhas, com suas setas, com seus dardos, ela se veste, se reveste da presença de Deus e usa o escudo. Quando Satanás diz que não tem valor, ela usa a palavra como escudo, dizendo que o seu Deus, o meu Deus, o teu Deus, Ele deu o que tinha de mais precioso como prova de amor. Então nunca permita que Satanás venha deturpar, venha fazer com que você se veja como alguém inferior. Você é preciosa, você é amada, você é querida, você é a menina dos olhos de Deus, você é filha amada. Não aceite nenhuma voz que faça você acreditar que é menos do que isso. Você é filha amada, querida, preciosa aos olhos de Deus. Sim, meu Pai. Então não permita que o adversário roube a sua identidade. Sabe, nas nossas orações, nós precisamos pedir a Deus para que nós venhamos nos ver da maneira como Ele nos vê. O nosso adversário vai tentar de tudo para fazer com que nós venhamos nos ver como coitadas, como alguém que nasceu para sofrer. Mas não aceite isso. A dor, ela é passageira. Oh, glória, eu creio. O que o céu tem para nós é uma eternidade de glória. Aleluia. Então proteja-se e lembre-se todos os dias ao acordar, quando você se deparar diante do espelho. Quem sabe, muitas vezes você se depara diante de um espelho distorcido. Aquele espelho que aponta só os seus defeitos, só imperfeições, só debilidades, fragilidades. Quebre este espelho nesta manhã. Rompa com este ciclo. Pare de ouvir a voz do maligno.
Quando você se deparar diante do espelho, se veja como obra-prima de um Criador que não errou ao te fazer exatamente do jeitinho que você é. Oh, glória a Deus. Você é perfeita aos olhos do Pai. Eu creio. Você é preciosa, você é querida, você é amada. Então, quando você acorda de manhã, a primeira pessoa que você deve conversar é com o seu Abba, com o seu Paizinho celestial. Dê bom dia, Espírito Santo. Eu preciso da tua companhia durante esse dia todo. Eu preciso ser guiada, direcionada. Ajuda-me a controlar as minhas emoções, os meus sentimentos. Ajuda-me a controlar o meu temperamento. Sim, meu Deus. Ore. Quando você se levanta da cama, ao invés de pegar primeiramente o celular, dobre o teu joelho e fale com o seu Paizinho. E convide Ele para fazer parte do seu dia. Diga para Ele: eu não sei viver sem a tua presença. Eu não consigo enfrentar um dia sem que o teu Espírito venha reger a minha vida. Aí depois você conversa com o marido, depois você conversa com filhos, depois você conversa com os demais familiares. Mas tenha este hábito de primeiramente estar conectada com o seu Deus. Queridas, como nós poderemos dar algo que não temos? Ninguém consegue dar algo que não tem. Eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Então, tenha um relacionamento tão profundo com Deus, a ponto de você ouvi-lo todos os dias. Aleluia, Jesus. Tenha um relacionamento saudável consigo mesma. Se ame, se valorize, cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Proteja a tua mente, proteja as tuas emoções, proteja os teus sentimentos. Não permita que Satanás tenha acesso em nenhuma dessas áreas da sua vida. Sim, Deus. Porque se ele tiver acesso, ele vai dominar, ele vai saquear e vai causar prejuízos. Então tenha um relacionamento saudável consigo mesmo. Se for possível, todos os dias, tire um tempo a sós, de solitude, que a gente chama. É aquele tempo onde você se autoavalia. Sabe, que você fica sozinha, avaliando o que você pensou durante o dia, o seu comportamento durante o dia, as atitudes, os comportamentos. Pare para ouvir o Espírito Santo. E Ele vai dizer para você: você não precisava ter se exaltado. Você poderia ter se controlado. Você não precisava ter usado aquele tom de voz que você usou para falar com teu esposo. Olha a maneira que você tratou teus filhos. Eles não precisavam desse tratamento e nem mereciam. Sabe, quando a gente tira um tempo de solitude, esse tempo ele é precioso para nós crescermos, para nós evoluirmos como mulher, como esposa e como mãe, como avó. Então tire, se não conseguir todos os dias, mas pelo menos uma vez na semana, tire um tempo, sabe, para você ficar sozinha e observando como foi a tua semana, como foi o teu comportamento, se foi melhor do que a semana passada,
Se você conseguiu se controlar mais do que na semana anterior. E à medida que você vai crescendo, vai amadurecendo, vai melhorando, o Espírito Santo vai dizer na tua mente, no teu consciente, dizendo: você conseguiu. Aleluia. Você deu conta do recado. Glória a Deus. Há uma essência transbordando em você. Queridas, nenhuma de nós é igual. Todas nós somos únicas. Carregamos a nossa essência, que é exclusiva nossa. E o nosso adversário, ele vai fazer de tudo para que nós venhamos perder essa essência. Deus nos fez, amadas, para sermos doces, para sermos amadas, amáveis também, para sermos queridas. Deus nos fez, Ele nos deu essa essência. Só que às vezes no decorrer da nossa caminhada, enfrentamos tantos desafios, enfrentamos dias maus, enfrentamos algumas dificuldades, nos frustramos em algumas áreas da nossa vida, perdemos algumas coisas. Isso faz parte da nossa história. E nesse processo, às vezes, de perca, nesse processo, às vezes, de frustração, onde nós nos frustramos conosco mesmo, isso já não aconteceu com você? De você se decepcionar consigo mesma, dizendo: como eu tive capacidade de fazer isso? Como eu tive capacidade de agir dessa maneira? E às vezes é muito mais fácil nós liberarmos o perdão para as outras pessoas do que às vezes nos perdoar. E mulheres feridas ferem. Pessoas curadas curam. Então nós precisamos ser agente de cura. E nós teremos que perdoar todos os dias. Perdoar o nosso marido, perdoar os nossos filhos, perdoar os netos, perdoar nora, perdoar genro. Assim como eles terão que nos perdoar todos os dias, porque nós somos falhos, nós erramos, nós deixamos a desejar muitas vezes. Então proteja o teu coração. E não permita que o adversário fique te acusando. Esteja resolvida com o teu passado e com o teu presente também. E você vai desfrutar dessa liberdade que o céu proporciona para nós. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus não quer ver nós presos a nada. Aleluia. Ele quer que nós sejamos livres, andamos com liberdade. Mas para isso, queridas, nós precisamos estar sempre protegendo o nosso coração. Precisamos estar sempre com o coração arrependido, reconhecendo as nossas falhas, não nos justificando. Sabe, ninguém melhor do que o nosso marido e do que os nossos filhos para falar sobre nós. Ninguém melhor. Eles nos conhecem verdadeiramente como somos. Então, uma vez por semana, ou cada 15 dias, tenha essa atitude de perguntar para o marido. Em outro momento, a sós, perguntar para os filhos, de forma individual. Diga-me alguns pontos positivos e alguns negativos. Naquilo que você vê que eu, como esposa, tenho que mudar, aquilo que está te ferindo, aquilo que está te magoando. E você vai ver que daqui a pouco o marido também vai querer saber.
Mas sempre enalteça primeiramente os pontos positivos. Depois, ouça, sem se justificar. Eu acho que é o mais difícil. Porque a gente sempre tem aquela mania de querer, mas eu faço isso por causa daquilo. Então nós temos que ter essa visão de ouvir a verdade e reconhecer, não, se ele está falando é porque eu tenho que mudar. Se o meu filho está me vendo dessa forma, eu preciso mudar para que eu não venha gerar feridas no meu cônjuge nem na vida dos meus filhos. Por quê? A gente ama o marido, nós amamos os filhos. E as que são avós, imaginem um amor extraordinário pelos netos. São um pedaço nosso. Então, é muito importante nós, como mulheres, termos esse comportamento de querer saber o que a nossa família pensa sobre nós. Os pontos que eles olham para nós e veem, não, pode mudar. Vai ser melhor do que já é. Vai ser mais extraordinário do que já é. Então, a gente ter essa humildade para parar, para ouvir o que a nossa família pensa sobre nós. Precisamos, eu vou relembrá-las, tirar diariamente um período de oração por nós. Amadas, nós somos a alma da nossa casa. Se nós estamos bem, todo o ambiente da nossa casa estará bem. Pare e pense comigo. O marido chega em casa, os filhos estão em casa, um exemplo. O marido vai passar pelos filhos. A primeira pergunta que ele vai fazer é: cadê a tua mãe? Não é assim? Os filhos entram dentro de casa. Eles passam pelo pai. E a pergunta é: cadê a mãe? Sabe, é o poder de influência nosso dentro do nosso lar. O marido reconhece a nossa importância. Os filhos reconhecem a nossa importância. Então, se eu estiver bem, eu vou conseguir conduzir a minha casa num ambiente de paz. Quando o marido chega em casa nervoso, às vezes aconteceu alguns episódios desagradáveis no trabalho. Então, às vezes ele chega em casa com uma sobrecarga. E se nós estivermos nervosa, irritada, agitada, vai virar conflito. Mas se o marido chega nervoso e você está vestida da serenidade, do equilíbrio, porque você já esteve um tempo a sós com Deus, lá dentro do teu quarto, você esteve fazendo o seu trabalho, se conectando com Deus, o marido vai chegar, às vezes cansado, meio nervoso, você vai chegar com carinho, dizendo: querido, eu estou notando que você está meio nervoso, meio inquieto. Vai passar. As coisas vão se resolver. Vai dar tudo certo. Porque nem sempre o momento certo de querer saber os detalhes é na hora que o marido chega. Porque o marido, ele é diferente de nós. Ele precisa, quando ele chega no ambiente, ele precisa se desconectar do trabalho. Isso leva às vezes um tempo, para daí se conectar com o ambiente da casa. A gente já entra já se conectando. Mas o marido é diferente. E nós temos que entender essas diferenças. Porque se nós não entendermos essas diferenças, vai haver atritos desnecessários. Tem marido que chega em casa que ele não quer nem comer.
ele quer sentar um pouco, ele quer assistir alguma coisa, ele quer mexer no celular, ele quer ler alguma coisa. Aí depois, vai tomar um banho, vai comer. Cada marido é uma realidade. E cada uma conhece o seu. E nós temos que respeitar esses detalhes. Para quê? Para que nós venhamos proporcionar dentro da nossa casa um ambiente agradável. Porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela abre a boca com sabedoria. O que é abrir a boca com sabedoria? É abrir a boca na hora certa. É ter essa sensibilidade para entender que tem horas que nós temos que nos calar. Por mais que a vontade seja falar. Mas tem horas que a gente tem que se calar. E orar sempre dizendo: Senhor, me dê as palavras certas, na hora certa e com o tom de voz certo. Porque eu posso falar as palavras certas, na hora certa, mas se eu usar o tom de voz errado, acabou. Irmãs, nem o marido gosta de se sentir mandado pela mulher. Ou tem algum marido aqui que gosta? Eles ficam irritados. Daí mesmo que eles não fazem aquilo que você pediu. Então a forma como nós nos expressamos faz toda a diferença. Você pode fazer uma colocação, mas a forma que você colocar, o tom de voz que você colocar, vai fazer a diferença. Se você se exaltar na voz, pode saber que ele não vai atender o seu pedido. Mas se você usar a doçura e pedir com respeito, com carinho, não tem homem que não agrade, que não faça aquilo que a esposa quer. Mas às vezes nós estamos tão sobrecarregadas que às vezes nos expressamos de forma errada. E daí a gente fica irritada porque pede algo importante, o marido não faz, parece que ignora. Então às vezes é porque nós erramos na forma que nos expressamos. Então a maneira que a gente se expressa, ela faz toda a diferença. Então precisamos ter esse cuidado de nos levantarmos dentro da nossa casa como mulheres sábias, como esposas prudentes. Outro detalhe, irmãs, que é muito importante, me direcionando agora também às esposas, orarmos pelo nosso esposo, sermos intercessoras deles, e além de nós orarmos no particular por eles, irmãs, nós temos que, se não todos os dias, mas quase todos os dias, colocar as mãos sobre eles, sobre o marido. Coloque a mão sobre ele e ore por ele. Sabe, isso faz com que o homem se sinta ainda mais amado. Porque na maioria das vezes nós esperamos que o marido venha, põe as mãos e ore, interceda por nós. Mas eles também gostam que nós venhamos estar intercedendo. Põe a mão no ombro, dobre o joelho do lado dele e ore. Ore pela mente dele, pelas emoções, pelos sentimentos dele. Ore para Deus guardá-lo, para Deus protegê-lo, para Deus usá-lo, para Deus cumprir as promessas que tem sobre a vida dele. Declare palavras de bênção sobre o seu marido. Profetize palavras de vitória sobre ele. É muito importante, irmãs, além de você orar individualmente, na sua oração intercedendo por ele, você orar com imposição de mãos por ele, ter pelo menos uma vez na semana, ou se possível todos os dias, um período de oração com seu esposo, dentro do seu quarto. O quarto é um lugar sagrado. O quarto é um lugar aonde o céu deseja se comunicar conosco.
E a oração, quando você ora com seu marido, você deve trazer para aquele momento assuntos que são de interesse dos dois, que são interesses da família. Quando você ora individualmente, é uma oração. Mas quando você ora com o marido, é uma oração diferenciada. E é bom, antes de começar a oração, vocês juntos decidirem quais os assuntos que vocês vão estar intercedendo. E já direcionar o que cada um vai estar orando. Porque daí um ora, vamos dar um exemplo, um ora pelo casamento, outro ora pelo ministério, outro ora pelas finanças, outro ora pelos filhos, outro ora apresentando os sonhos, os projetos que vocês têm como casal. Então, geralmente é o marido que começa. Então, o marido começa orando pelo casal. Estou só dando um exemplo. O marido começa orando pelo casal, você vai concordar, é verdade, Jesus, é no teu nome, é desse jeito. Aí ele terminou a oração por vocês como casal, você já entra orando pelo ministério. Ora pelo ministério dele, pelo teu ministério, para Deus revestir vocês, e vai orando, e ele vai concordar. Aí quando você terminou, ele já entra orando pelos filhos. E daí assim até terminar o objetivo. Irmãs, eu aprendi isso antes de casar. Eu e o meu esposo conquistamos tantas vitórias, colocando isso em prática. Enfrentamos e vencemos muitas guerras travadas dentro do nosso quarto, orando com propósito. Aleluia, Jesus. Porque a oração, quando o casal se une no mesmo propósito, não tem muralha, não tem demônio, não tem gigante que possa deter o agir extraordinário de Deus. Porque a Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, se nós estivermos de acordo, nós vamos andar em unidade. E nós vamos avançar e ir muito longe. Então, trabalhe nesse sentido. Tem marido que exerce o sacerdócio e ele mesmo puxa para orar junto. Mas se o marido não fizer isso, você com todo jeitinho, com todo carinho, chegue para ele: vamos a partir de hoje fazer uma campanha. Vai fazendo campanhas de 7 dias, colocando propósitos. Terminou 7 dias, inicia outro. E vocês vão ver o que vocês vão conquistar caminhando em unidade. Outro detalhe, irmã, são muitos assuntos. Nós precisamos ser mulheres de segredo. O nosso marido precisa confiar em nós. Os nossos filhos precisam ver em nós que somos uma pessoa de confiança. Porque se o marido não puder confiar em nós, ele vai confiar em quem? Se ele não puder abrir o coração para nós, ele vai abrir o coração para quem? Se os filhos não tiverem essa confiança de abrir o coração para nós, eles vão abrir para estranhos, para alguém eles vão abrir. E às vezes abrem para pessoas erradas. Isso vai trazer prejuízos terríveis. Então entenda que aquilo que alguém confia a você, você precisa honrar a confiança que essa pessoa tem para com a sua vida. Seja uma amiga, seja o cônjuge, sejam os familiares, nós precisamos ser pessoas de segredo. Outro detalhe, irmãs. Nós precisamos ser mulheres sábias, mas não curiosas. Eu ouvi uma ministração da Joyce Meyer e ela fala muito sobre isso, que a gente não pode ser curiosa. Se as pessoas querem expor um assunto para nós, elas vão expor. Às vezes a pessoa ela não quer compartilhar algo porque é muito íntimo, mas ela vai te pedir oração porque ela confia que você é uma pessoa de oração.
Então, se ela não expor para você o problema, não pergunte. Não queira saber o que é. Apenas chegue para ela e diga amiga. Ou diga meu esposo, meu filho, pode contar comigo. Eu vou estar a partir de hoje intercedendo por você. E aquilo que está afligindo o seu coração vai ser resolvido. Aleluia. Deus vai entrar em cena. Então proteja o teu coração. E se as pessoas não querem compartilhar, respeite isso. E apenas se coloque dizendo: você pediu oração, é porque você confia que eu sou uma mulher de oração, então eu vou interceder por você. Outro detalhe, irmãs, precisamos servir sem murmuração. Sabe, de que adianta eu preparar uma mesa posta linda, mas arrumar reclamando, murmurando, revoltada? Deus deseja que nós venhamos exercer o nosso papel com alegria. Dá trabalho, dá trabalho. Sermos esposas, sermos mães, sermos sogras, ser avó, dá trabalho. Então, escolha servir com amor, com dedicação. Dê o teu melhor. Faça não só para o teu marido, para os filhos, mas faça como para o Senhor. Porque quando o marido não reconhecer, quando os filhos não reconhecer, o Senhor, Ele reconhece o teu trabalho, a tua dedicação, e Ele vai te recompensar. Então sirva a sua família com amor. Enquanto os filhos são pequenos, às vezes não sabem, vão espalhando brinquedo e mexe ali, derrama cá. É uma fase. Eles vão crescer. Daqui a pouco o ninho vai estar vazio, vai ser você e o seu cônjuge, se o Senhor não recolheu antes. Então aproveite a fase, aproveite aquele ciclo. E faça com alegria, faça com amor, dê o teu melhor. Outro detalhe, irmãs, o princípio da honra. Honrar. Nós precisamos honrar o nosso marido. É o que a Bíblia exige de nós. Para os maridos, a palavra diz amem. Mas como nós já amamos, já é espontâneo nós, a orientação é honre. Quando nós honramos o nosso marido, nós não falamos mal dele para ninguém. Não falamos. Nós não expomos. Nós não colocamos ele ao ridículo, não. Se houver alguma situação difícil, claro que você vai procurar a pastora, o pastor, o obreiro da congregação, a esposa do obreiro, a dirigente do círculo de oração, vai abrir o coração, você vai ser mentorada pelos líderes. Mas honre o seu esposo. Quando a gente honra, a gente não chama a atenção dele na frente dos filhos e nem dos outros. Vocês estão entendendo? Sim. A gente fala os pontos negativos e positivos lá dentro do quarto, numa conversa sós. Especialmente depois que namorou, que os dois estão bem calmos, bem tranquilos. Aí você vai elogiando, agradando, e daqui a pouco você diz: olha, aquele dia, aquela hora, eu fiquei muito sentida, porque você não precisava ter me tratado daquela forma. Sabe, isso faz quando os filhos veem que nós honramos o pai deles, o vô, a avó honra o vô. Sabe, isso para os filhos, para os netos é algo de impacto.
Isso traz respeito, traz reverência. Sabe, faz com que o sacerdote e o sacerdócio do pai, do avô seja reconhecido. Meu pai é um homem de Deus. Esse é um papel nosso, irmãs. De honrar ou desonrar. Se nós honrar o marido, os filhos vão honrar o pai. Se nós desonrá-lo, automaticamente nós estamos tirando a autoridade do pai dentro de casa. Então, queridas, tenha esse cuidado, porque às vezes surgem questões que a vontade é falar na hora, é corrigir na hora, mas nós somos observadas mesmo dentro da nossa casa, e nós precisamos agir com sabedoria e falar na hora certa, sem envergonhar o cônjuge, sem expor ao ridículo. Outro detalhe, irmãs, devemos ser também econômicas, fazendo render o salário do marido. E para isso, nós temos que controlar as nossas compulsões. Não é assim? Quem diz que não é bom comprar? É bom. Mas tem horas que a gente tem um objetivo, especialmente quando a gente vai construir. Os casais mais novos que vão construir, que vão adquirir, nós temos que colocar prioridade. Porque se não colocarmos prioridade, nós vamos gastar em restaurante, vamos gastar com lanche. Tem períodos na nossa vida que, se nós queremos granjear, nós vamos ter que repetir muito a roupa. Vamos ter que repetir muito o calçado, comprar na promoção para fazer render. Mas nós temos que entender que não vai ser sempre, é uma fase, isso vai passar. Sabe, cuidar da mobília, cuidar das coisas, não colocar exageradamente, vamos dizer, os produtos de limpeza. Não, se posso usar uma tampa, para que eu vou usar duas? As irmãs estão me entendendo? Fazer render, porque daí vocês juntos vão granjear mais. E quando chega a fase que você já conquistou, aí você desfruta. Mas desfrute sem esbanjar, porque daí você vai granjear mais ainda. E Deus se agrada disso, porque Ele nos colocou como mordomos. E que nós possamos sermos excelente administradora dentro da nossa casa. Outro ponto também que nós precisamos é ser equilibradas em tudo. Sabe, equilibradas dominando o nosso temperamento. Equilibradas diante do momento que vivemos o extraordinário. Porque às vezes aquela euforia faz a gente perder o equilíbrio e falar coisas que não pode ser falado. Compartilhar coisas que não pode ser compartilhado. Nós aprendemos isso com Maria. Ela recebe a visita do próprio anjo Gabriel, mensageiro que assiste diante de Deus. Ela recebe ele. Ele revela segredos para ela. Ela não sai na rua contando, ela não entra nas redes sociais para anunciar para todos, não. Tem coisas que tem que ser guardado para nós, porque nós estamos cercados, às vezes, de pessoas invejosas, maldosas. Então nós precisamos pedir para o Senhor, me dê equilíbrio. No momento de vitória, de conquista, de triunfo. Mas me dê também o equilíbrio quando eu estou passando pelo dia mal. Para não me deixar desesperar, porque eu não posso trazer desequilíbrio para dentro da minha casa. Porque se nós demonstramos o desequilíbrio, em vez de o marido se sentir apoiado, ele se sente como que numa situação ainda pior. Mas se nós somos equilibradas, nós vamos acalmar o marido.
E Ele vai dizer: que mulher abençoada que eu tenho. Mesmo enfrentando doença, enfrentando dificuldades financeiras, ela sempre tem uma palavra de esperança. Ela sempre tem uma palavra de ânimo, de encorajamento, porque eles também, muitas vezes, se desesperam interiormente. Mas às vezes não deixam transparecer. Então, quando eles nos veem naquele desequilíbrio, eles se sentem às vezes culpados de algo que às vezes eles não têm culpa. Então, que nós possamos ser equilibradas em todas as áreas. No emocional, porque se nós não dominar as nossas emoções, nós seremos dominadas por ela. E daí nós vamos nos expor às vezes ao ridículo. Tem horas que a vontade é de chorar, mas o ambiente é um ambiente que você não pode se expor. Então, busque de Deus, dizendo: Senhor, me dá esse equilíbrio. Lá dentro do meu quarto eu posso me derramar, mas aqui me veste de força, me veste, Senhor, de fortaleza, para que eu possa fazer a diferença, porque tem alguém olhando para mim e me observando. Seja amável, eu já falei sobre isso. Seja uma excelente conselheira. Amadas, que responsabilidade recai sobre nós todos os dias. Quantas vezes o marido precisa de uma palavra nossa? Quantas vezes filho chega, a filha chega, sabe, com aquele monte de problemas, querendo ouvir o que a mãe tem a dizer, um conselho, uma referência. Nós, como mulheres de Deus, precisamos trabalhar no sentido de sermos pacificadoras. Lembram de Zeres? Quando o Amã está indignado com Mardoqueu, querendo tramar contra a vida dele, ela teve a oportunidade de apaziguar a ira do seu esposo. Ela teve a oportunidade de chegar para ele. Ele estava nervoso, ele estava irritado, ele estava exaltado, mas ele ocupava uma posição de honra, uma posição de destaque. O rei confiava nele. E quando ele chega em casa querendo ouvir um conselho, um direcionamento, ela teve a oportunidade de apaziguar, mas ao invés de apaziguar, ela colocou mais lenha na fogueira. Ei, se ele está te incomodando, se ele está te irritando, faz uma forca e mata esse homem, acaba com ele. Irmãs, a gente olha, a gente julga, mas quantas vezes nós demos um conselho errado? Quantas vezes, dominada pela nossa razão, pelo nosso achismo, falamos algo que comprometeu a nossa casa? Todas nós já erramos, ninguém aqui é perfeita. Todas nós, em algum momento, nos identificamos com Zeres. Agora, ela não sabia que estava lavrando a sentença não só para o marido morrer enforcado, mas os seus filhos também morreram. Então nós temos que entender que as palavras que saem da nossa boca, elas não só influenciam o marido, mas elas também atingem os nossos filhos. Porque Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração. À medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Então, há um peso, há uma responsabilidade sobre nós, no abrir da boca. Irmã, eu te dou esse conselho com muito temor e tremor. Não abra a tua boca para aconselhar ninguém sem antes pedir para Deus te dar a palavra certa, aquilo que o céu deseja comunicar àquela pessoa que está pedindo ajuda para você. Aleluia. Glória a Deus. Ore antes.
Sabe, a pessoa chega para você e diz, olha, eu preciso compartilhar algo. Eu preciso da tua ajuda. Na hora, se for possível, diga, vamos orar primeiro. Eu não atendo ninguém no gabinete sem orar primeiro. Nem que seja uma oração curta e objetiva. Senhor, que o teu Espírito esteja entre nós. O teu filho, a tua filha, precisa de um direcionamento. Então me dá as palavras certas. Não o que eu quero falar, mas aquilo que o teu Espírito deseja comunicar a ele e a ela. Aleluia. Aí você vai abrir a boca com sabedoria. Aquelas palavras não vão trazer destruição, elas vão trazer edificação para a tua vida, para a tua casa, para aquela pessoa que está confiando em você. Então Zeres, ela abriu a boca de forma imprudente, sem sabedoria. E isso trouxe um prejuízo terrível para a casa dela. Já Esther, antes de se apresentar ao rei, expondo algo que estava acontecendo, ela entendeu, não, eu não posso agir com as minhas próprias mãos. Eu posso pôr os pés pelas mãos e causar um dano ainda maior. Então o que ela faz? Ela vai para o quarto, se tranca 3 dias e 3 noites. Ela convoca o povo, que era o seu povo, o povo de oração, e diz, orem e jejuem por mim. E eu também vou orar e vou jejuar, e as minhas moças também vão jejuar comigo. E o Senhor vai entrar comigo naquele palácio. O Senhor vai me dar o direcionamento certo para que o propósito seja cumprido. Para que haja um direcionar do Espírito. Então, antes de aconselhar, ore. Peça a direção de Deus. Precisamos, irmãs, todos os dias andar com o extintor na mão. Sempre que vocês verem o extintor, lembrem, Deus nos chamou para sermos mulheres que andam com o extintor, para apagar incêndio. Nós não podemos, irmãs, colocar mais lenha na fogueira. Sabe, às vezes está acontecendo um problema na firma. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês entenderem. Ou às vezes, vamos dizer, até na igreja. Acontece que o marido está descontente com algo. O filho às vezes está descontente. Vai chegar em casa, vai contar para a mãe, vai contar para a esposa. Não tome as dores para si. Coloque a tua mente no lugar. Entenda que uma palavra sua pode ser uma bomba. Ou uma palavra sua pode ser agente de cura dentro da tua casa. A palavra é clara, mulher sábia edifica a sua casa. Isso demonstra o poder de influência que eu e você temos dentro do nosso lar. Glória a Deus. Então, se o marido, o filho chega, a nora, o genro, às vezes o filho vem reclamar da nora, a filha vem reclamar do genro. Não fale mal do genro, não fale mal da nora. Haja como uma mulher sábia, dizendo, ei, ela tem defeito, ele tem defeito, mas tem qualidade, tem virtude. Olha o quanto ela se esforça, olha o quanto ele se esforça. Sabe, muda o foco, muda a visão. É isso que Deus quer, que nós venhamos edificar. Porque se nós não agirmos com sabedoria, o casal se resolve entre eles, e daqui a pouco o filho abre a boca dizendo, a mãe falou isso. A filha abre a boca dizendo, a mãe falou aquilo. E daqui a pouco cria contenda, divisão. Então nós temos que abrir a boca com sabedoria, para que a nossa casa ande em unidade e seja um oásis, um lugar de paz, de refrigério. Outro detalhe, irmãs. Deixa eu concluir o que eu tinha falado. Às vezes o marido chega do trabalho, já está dias
passando uma situação desagradável, e às vezes chega e diz, eu vou sair do serviço. Mas às vezes não é tempo de sair. Isso vai mexer com o orçamento, isso vai mexer com várias situações. Em vez de você colocar lenha na fogueira, você pega e diz, querido, vamos entrar em campanha de oração. Para nós não agirmos de forma precipitada. Vamos entrar em jejum e oração e Deus vai dar o direcionamento. Se é para você sair, Ele vai abrir uma porta que você vai ganhar o mesmo, ou talvez até mais. Quando o filho chega às vezes descontente, não tome as dores. Age amenizando a situação. Ah, porque o líder falou isso, porque falou aquilo, onde já se viu. Em vez de você sair em defesa do filho, você se posiciona dizendo, olha, se ele fez isso, ele não fez por querer. Talvez ele estava nervoso, talvez teve um dia difícil. Sabe, irmãs, se nós colocarmos veneno na panela, nós vamos desfrutar da desgraça junto. Eu estou toda arrepiada, eu sinto Deus aqui. Aleluia. Mas se nós colocarmos a farinha de cura dentro da panela, nós vamos desfrutar da bênção e vermos a nossa família sarada, curada, andando na direção que o céu deseja. Glória a Deus. Sim. Glória a Deus. Agora, outro detalhe, irmãs. Cumpra o seu papel na intimidade. Se o seu esposo é um homem saudável e tem uma vida sexual ativa, não deixe passar uma semana. Se ele não te procurou, é o meu e o seu papel procurar o nosso esposo. Sabe, nos arrumar. Ter uma roupa de dormir, uma lingerie, que ele olhe para nós e nos admire. Ele precisa, o nosso marido tem que nos admirar. Então lá dentro do quarto, com a porta fechada, se prepare, se perfume, surpreenda ele. Se nós não exercermos o nosso papel, nós abrimos espaço para uma sucessora, para uma outra pessoa. Mas se nós exercemos o nosso papel, cuidando do nosso jardim, cercando, sabe, a nossa casa, a nossa família, nós vamos desfrutar de paz. A mulher muitas vezes não tem tanta necessidade, mas o marido precisa da intimidade. Se ele estiver nervoso e tiver esse momento de intimidade, ele vai se acalmar. Então entenda, nem sempre você vai estar com vontade. Mas mesmo sem vontade, exerça o teu papel dando o teu melhor. Não fazendo com revolta. Não. Se vista da presença de Deus e lembre, eu fiz uma aliança, eu fiz um pacto e eu tenho responsabilidade, eu tenho compromisso e eu tenho que exercer o meu papel. Amadas, eu sinto informar, mas 90% dos problemas conjugais é lá dentro do quarto. Então exerça com papel, com excelência o seu papel de esposa. Cumpra a sua missão. Dê o teu melhor. Namore, ame, passeie, dê o teu melhor. Se o casal estiver bem entre si, isso repercute na casa inteira, no relacionamento com os filhos. É verdade. Porque se o esposo às vezes não está, a mulher não está exercendo o papel, às vezes sem sabedoria desconta nos filhos. Então seja sábia, seja prudente e exerça o seu papel, se prepare e dê o seu melhor. Precisamos também, amada, ser amiga do nosso esposo. Entre o casal não pode haver segredos. Um tem que ser transparente com o outro. Porque a partir do momento que nós nos casamos, o eu vai embora. É o nós. E nós temos que entender isso. Que a partir do momento que nós assumimos essa responsabilidade do casamento, tudo que pensarmos tem que ser em conjunto, entre os dois.
Não use críticas ofensivas. Isso desgasta o relacionamento. Eu creio que vocês vão concordar comigo. Críticas ofensivas. Isso faz com que a pessoa se sinta inferior. Ela se sinta mal. Então, antes de você criticar, elogie. E quando você tem que expor algo, exponha com amor, sem ofender. Isso vai fazer com que o relacionamento se torne cada vez melhor. Seja sempre pronta a perdoar. Para ter um relacionamento saudável, não fique presa ao passado. Então, no relacionamento conjugal, eu sei que vocês vão concordar comigo, irmãs. A gente tem que perdoar todos os dias. E eles também têm que perdoar, nos perdoar, porque nós também às vezes deixamos a desejar. Eu posso ir mais 15 minutos, pastora? Meu Deus, que hora que é? Pode ser? Eu queria entrar em alguns detalhes importantes sobre filhos. Antes de entrar nessa questão dos filhos, eu gostaria de lembrar a importância de nós, todas nós aqui somos filhas. Algumas já perderam seus pais. Mas as que ainda têm os pais vivos, nós precisamos honrar os nossos pais. Precisamos visitá-los. Precisamos respeitá-los, honrar, manter o bom nome da família, seguir o legado, liberar o perdão, porque no decorrer da vida eles erraram muitas coisas conosco, os nossos pais. Mas nós também, como pais, erramos. E os nossos filhos precisam nos perdoar. Então, nós também precisamos liberar com facilidade o perdão. Devemos também, queridas, aceitar as orientações, aceitar conselhos, ser mulheres, filhas ensináveis. Isso nos faz avançar muito mais. Mesmo que em algum assunto você já sabe, já está perita nessa área. Mas às vezes o pai e a mãe chegam e quer orientar, seja amável. Faça de conta que você não sabe. E ouça a orientação, receba com carinho, porque às vezes Deus está usando eles para te fazer lembrar de algo que daqui a pouco você vai precisar. E às vezes é Deus usando eles para nos relembrar de algo importante que será necessário. Então, seja também aquela pessoa de confiança que o pai e a mãe pode confiar. Em abrir algum assunto e você não expor, às vezes, para que haja contenda e divisão na família. Esteja atento às necessidades dos seus pais. Porque existem, às vezes, fases na vida dos pais que a gente precisa cuidar. Meu pai, ele, final do ano passado, passou por uma cirurgia, eu tive que ir no hospital, ficar com ele, cuidar dele, ajudar no banho e dar assistência. Ele não podia ficar sozinho, mas também não queria ir para a casa dos filhos. Os filhos se uniram e pagamos para ele ficar num lar de idosos, até ele se recuperar. Então nós não podemos ignorar o nosso papel como filhos e precisamos honrá-los, valorizando também o esforço deles, a dedicação deles, sermos gratos por aquilo que eles fizeram por nós, as renúncias que eles tiveram, os sacrifícios que tiveram para nos criar. Quem tem os pais perto, a maioria de vocês não vem ao caso, mas podem orientar os filhos, nessa questão de convidar os pais para ir na casa. Às vezes, se os pais moram perto, preparar um bolo, preparar um prato que eles gostam e levar lá, aquele mimo, aquele momento como que dizendo, eu lembrei de vocês. Busque aprender ao máximo o que seus pais têm a ensinar. Não desperdice as oportunidades. Outro detalhe que eu coloquei, não brigue com seu cônjuge na frente de seus pais e filhos e familiares.
Resolva os assuntos de forma discreta, dentro do quarto, com a porta fechada. Porque é constrangedor você chegar na casa de alguém que o casal está brigando, os filhos ficarem presenciando, o pai e a mãe com aquele bate-boca. Isso é constrangedor e traz também desonra. Então, o que tem que ser resolvido, precisamos resolver lá dentro do quarto, com a porta fechada, porque os pais ficam tristes quando veem os filhos, filha com genro, com nora, com o filho ali se discutindo. Então, esses cuidados nós temos que ter e honrá-los em vida. Agora, outro detalhe me direcionando a questão da maternidade. Nós temos que cuidar em não termos a falta de coerência. Ou seja, o que é a falta de coerência? Exigir dos filhos o que nós não vivemos. Vocês estão me entendendo? O nosso exemplo, ele fala mais alto do que as nossas palavras. Assim como nós oramos pelo nosso cônjuge, precisamos também orar com os nossos filhos, orar com eles, orar por eles. Quem tem criança pequena, não mande para a escola, não mande para a creche, mesmo depois de jovem. Se você está em casa, não deixa ir para a faculdade sem você orar por ele, por ela, sem declarar palavras de bênção, sem buscar a proteção sobre a vida deles. Isso é muito importante. Algo que eu tenho vivido nesses últimos tempos e que Deus tem ministrado muito ao meu coração. Nós orientamos muito, eu tenho um filho de 14 anos e orientamos muito ele a questão da importância da leitura bíblica. Nós gostamos de ler a Bíblia junto com ele, de incentivá-lo também à leitura e eu e meu esposo orientamos ele já há alguns anos para ele ler a Bíblia de forma, uma sequência. O Novo Testamento primeiro, depois os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, aí vai lá para Gênesis, para poder entender a palavra. Então ele já leu todo o Novo Testamento, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, ele está em 1 Samuel. Só que não é só a gente mandar, eles têm que ver nós lendo a Bíblia também. É verdade. Nós precisamos sentar e ouvi-los. Agora é o teu momento da leitura, a mãe vai ficar do lado, lê em voz alta. E daí você meditar com os filhos sobre o texto que eles leram. E algo que Deus tem falado muito comigo também é sobre a oração. Nós ensinamos o nosso filho desde pequeno a orar. Primeiro repete a oração, vai crescendo, já ora sozinho. Mas esse ano Deus, ele me pegou bem de jeito, dizendo que não era só orar junto com ele, ou orar com ele, por ele. Deus disse para mim assim: eu quero que você ensine ele a orar orações de guerra. Eles precisam aprender a direcionar a oração. E daí eu comecei a orar com ele, dando o direcionamento, mas deixando ele fazer a oração do jeitinho dele. Aí comecei dizendo: olha, você vai agora iniciar a oração, você vai orar enaltecendo Deus, reconhecendo Ele como o Senhor da tua vida, como um Deus todo-poderoso. Na sequência você vai agradecer por tudo que você tem, por tudo que Deus já fez por você. E fui dando direcionamento, aí deixava ele, ficava perto, mas eu fazendo a minha oração baixinha e deixando ele ter um momento de intimidade com Deus. Aí Deus foi me dando direcionamento, como ele deveria fazer. E teve situações que na hora eu achava que ele sabia, mas ele questionou: mãe, mas como é isso?
Como que eu faço? Então, às vezes, nós achamos que os nossos filhos estão muito bem estruturados, mas às vezes não estão. Então, nós precisamos dar para eles aquela voz de comando, de direcionamento, para que eles aprendam a guerrear sozinho. Aí eu disse para ele: agora você vai pedir perdão dos teus pecados. Tudo aquilo que você já fez no decorrer da tua vida, pessoas que você magoou, pessoas que te magoaram, você vai liberar o perdão. Aí depois eu disse, quando ele terminou de orar por isso, eu disse: agora você vai orar pelo teu emocional. Pela tua mente, pelas tuas emoções e pelos teus sentimentos. Aí fui direcionado: agora você vai orar para Deus te dar visão espiritual. Para que o teu olhar seja um olhar que venha perceber aquilo que os outros não percebem. Você tem essa sensibilidade pela audição. E fui orientando por cada parte que ele tinha que orar. Nessa oração eu vi ele derramando lágrimas. Eu vi ele levantando da oração outra pessoa. Aí Deus me direcionou dizendo para ele: agora você vai fazer uma nova aliança com Deus. Porque quem sabe até aqui você errou, fez coisas que talvez não deveria, falou coisas que não deveria. Você vai fazer um novo pacto, uma nova aliança. E ele disse: mãe, mas como eu faço isso? Eu não sei. Então às vezes a gente acha que eles sabem, mas não sabem. Então nós temos que ensinar, instruir, trazer para perto, compartilhar o que nós temos para fazê-los crescer, amadurecer e ter as suas próprias experiências. Se vocês desejarem, eu posso, quem tem filho adolescente, eu posso dar o direcionamento que o Senhor me deu para que vocês possam estar aplicando junto com os filhos. Precisamos profetizar bênçãos sobre os nossos filhos, consagrar os nossos filhos ao Senhor, fechar as brechas abertas por Satanás, especialmente num período da adolescência. É um período desafiador para eles e para nós, e nós temos que ter todo o cuidado possível. O meu conselho hoje, se fosse possível, eu diria: não dê celular para os filhos, porque ali eles estão expostos a tudo que é perigo, e eles não têm maturidade, eles não têm o equilíbrio, eles não têm noção de muitos perigos. Por mais que a gente oriente, que a gente instrua, a questão dos jogos que se tem muito hoje, limite o seu filho, a sua filha. Oriente os netos também, a nora, a filha, a colocar limites. Não deixar os filhos expostos às redes sociais direto. Isso vai causar danos, isso vai causar prejuízos. Outro detalhe que é muito importante, já vou encerrar, irmãs. Ter regras claras de disciplina. Os pais, eles precisam ter a mesma palavra, combinar entre si, se vão dizer sim ou se vão dizer não. Tem que decidir longe da presença dos filhos. Tomem essas decisões juntos. Os filhos precisam ver que o pai e a mãe são unidos. Eles testam, irmãs. E como testam? Vão lá no pai para ver se o pai vai dizer sim. Aí vão na mãe para ver o que a mãe vai dizer. Então tenha um acordo entre você e o teu esposo, de não dizer sim e nem não, sem antes vocês conversarem. O meu menino é assim, ele já nos tentou de todas as formas. Agora ele sabe que nós, se um diz sim, o outro mantém o sim. Porque nós não podemos tirar a autoridade do marido. Se em algum momento o marido disse sim, e você achou que não deveria ele ter dito sim, não desaprove o marido na frente do filho. Mantenha o sim ou não que o marido disse.
Aí na primeira oportunidade que você está sozinho com ele, aí você disse, olha, eu não concordo com o sim que você deu ou com o não que você deu. Mas porque você disse, eu estou respeitando a tua palavra, mas a próxima vez vamos conversar antes. Isso é muito importante, um defender o outro, um manter a palavra do outro. Isso impõe respeito. E daí os filhos vêm, eles crescem vendo, não. A palavra do pai e da mãe é a mesma. Não tem como querer dominar a mãe porque ela vai convencer o pai. Não, a mãe ela é uma pessoa que tem a consciência no lugar, o entendimento de que cada decisão precisa ser em comum acordo entre o casal. A falta de diálogo, ela gera traumas e conflitos. Converse com o seu cônjuge, tenha muito diálogo com seus filhos. Quando notar no comportamento deles que algo não está bem, não ignore. Chame para uma conversa. Não com acusações, nem com apontamentos, mas um diálogo cheio de amor. Nós precisamos tirar tempo para ouvir os nossos filhos. Porque se nós não tirarmos tempo para ouvir os nossos filhos, alguém vai tirar esse tempo. E essa pessoa pode ter o conselho errado, que vai comprometer o futuro dos nossos filhos. A falta de tempo, quero entrar nesse ponto também. Lembre-se que sua família é sua prioridade. Por isso, tenha tempo de qualidade com a sua família. Hoje em dia, às vezes a gente olha a família reunida, mas o pai com o celular, a mãe com o celular, o filho com o celular, não. Nós temos que tirar tempo de qualidade com a família, de pegar e colocar o celular de lado e ter aquele momento em que a família esteja conversando ou fazendo alguma atividade legal entre os familiares. Outro detalhe para quem tem filhos pequenos, irmãs, já vou encerrar, a falta de limites. Mesmo que você tenha condições de dar tudo o que seu filho, a sua filha quer, o seu neto quer, a sua neta quer, não dê. Deus não faz isso conosco? Em algum momento você viu Deus dando para você tudo o que você quer? Não, irmãs. Deus nos ensina a lidar com não. Tem coisas que por mais que nós queremos, Deus sabe que isso vai nos fazer prejudicar, Ele vai manter o não. E nós como pais precisamos ensinar os nossos filhos a lidar com o não. Porque aqui na terra eles não vão receber sim para tudo. E daí eles vão crescer desestruturados. O primeiro conflito já vão desabar. Então por isso que nós, mesmo tendo condições de dar tudo, não dê. Ensine os seus filhos a lidar com não. Isso também é uma forma de amar. A falta de diálogo gera filhos revoltados. Antes de corrigir e orientar, elogie, destaque os pontos positivos. Isso é muito importante, porque tem pais que só destacam os pontos negativos e esquecem de enaltecer as qualidades, as virtudes. Então, antes de corrigir, elogie os pontos positivos, destaque pontos que você olhe e vê que tem alegrado o seu coração, e depois diz, só cuida nisso. A mãe ama você e vê que você tem que cuidar nisso, porque isso não é bom. Não use palavras ásperas e agressões físicas. Nunca use palavras de maldições. Outro detalhe, tem filhos que têm um temperamento e cada filho tem o seu temperamento. Tem filhos que só falando já resolve. Mas tem aquele filho que vai ter que ser um pouquinho mais duro. Então nós temos que conhecer os nossos filhos para aprender a lidar com eles.
mas nunca belisque, não puxe a orelha, não use chinelo para corrigir os seus filhos. Por quê? Porque isso provoca ira, isso traz revolta. Então, haja com sabedoria. Se precisar corrigir, a Bíblia chama, use a vara da disciplina. E nós temos um lugar bem propício para isso, que é bem fofinho. Sabe, tem pais que agem com correção e não olham onde executam. Não, nós somos mulheres sábias. Tem lá, dá umas 2 varadinhas só para sentir e já vai respeitar. Então, isso é muito importante. Outro detalhe, irmãs, sobre honra, já encerrando. Não corrija os seus filhos também na frente dos outros. Quem tem mais filho, corrigir um filho na frente do outro, isso gera revolta, porque eles vão debochar um do outro. Então, quando tem que corrigir, leva no quarto, feche a porta e fale sozinho, individualmente com a criança. Se tiver que corrigir, às vezes não está em casa, chama para o lado, fale no ouvido, com amor, mas firme, mas não na frente dos outros, porque isso envergonha o filho. Então, é importante sempre ensinar com amor e trazer para perto. Outro detalhe, quem tem filha mulher, amadas, ensine a sua filha a se tornar uma excelente dona de casa. Esse é um papel da mãe. Ensinar a cozinhar, ensinar a lavar, ensinar a passar. Mesmo que a sua filha case com um rico, ela vai saber dar conta. E se casar com alguém que não tem condições, ela dá conta do recado. Então, isso é importante, a mãe ensinar. E também, converse com o seu marido, você que tem filho homem, para o esposo ensinar o filho também coisas de homem. Trocar uma lâmpada, consertar uma torneira, coisas que é ligada à figura masculina. É importante o pai tirar este tempo para ensinar, porque senão, quando o filho casa, tem problema. Tem problema, porque daí o marido não sabe fazer nada. Então, tem coisas que nós hoje precisamos instruir. Se possível, ensine a cozinhar. Ensine a se virar, porque se enfrentar alguma dificuldade, sabe se virar sozinho, porque nós não vamos estar sempre por perto. Então, é importante isso. Outro detalhe, mas não compare um filho com o outro. Cada filho é único. Não cometa esse erro de comparar um filho com o outro. Porque o teu irmão não faz isso. Porque a tua irmã, você está acabando com a unidade na família. Então, tenha esse cuidado de não ficar comparando. Cada um é único, tem as suas virtudes, tem as suas qualidades. Outro detalhe, não tenha filho preferido. Leia a história de Isaac e Rebeca. Imagine que Isaac e Rebeca, eles tiveram uma vida regada de oração. Isaac, consagrado de antes do nascimento, filho da promessa, mas como pais, casamento deles foi direcionado por Deus, tudo foi, mas como pais, eles erraram terrivelmente. Nós não podemos semear a rivalidade, a competição entre os filhos. Então, se você for presentear um filho fora do aniversário, quando é aniversário é algo exclusivo, mas eu estou dizendo fora do aniversário, se você vai comprar uma coisa para um, mas já são casados, compre para o outro. Porque os filhos vão se conversar entre si, em algum momento vai escorregar que a mãe deu isso, ou que o pai deu, isso pode gerar conflito. Então, se for presentear um, presenteie todos ou não dê nada para ninguém. Porque daí você vai estar protegendo a sua casa.
Aqui já orientei. Outro detalhe, irmãs, não descarregue seus problemas sobre os seus filhos. Eles não têm estrutura emocional para lidar com isso. Procure um profissional. Procure o pastor, a pastora, o obreiro, a dirigente do círculo de oração, que tem um nível espiritual, que tem uma estrutura maior, para você abrir o coração e colocar os seus problemas para fora e ser ajudado. Não faça isso com os seus filhos. Eles não têm estrutura para lidar com isso. Então, outro detalhe, tenha amigas. Porque amigas leais, amigas verdadeiras, você pode compartilhar muitas coisas. E uma vai cuidar da outra, uma vai ajudar a outra. Isso é muito importante. Outro detalhe, mas não fale mal do seu cônjuge para os seus filhos. Não importa se o pai é um alcoólatra, não importa se o pai é um presidiário, não importa se é um andarilho, é pai deles. E tem que ser honrado. Não fale mal. Os filhos não querem que a mãe fale mal do pai ou o pai fale mal da mãe. Então, lembre disso. Não use os filhos para desabafos. Eles não têm estrutura para isso. Outro detalhe, já estou encerrando. Cada 15 dias, tire um dia para o passeio de mãe com o filho. Se você tem mais filhos, já combine com o marido. Ele sai com um dos filhos, você sai com o outro. Ou marque em dias diferentes. Mas os filhos precisam ter esse contato diretamente com a mãe e diretamente com o pai. Mas quando você for fazer esse passeio, seja o filho casado também, porque você vai sair para conversar, para estar mais perto. Mas quando você tirar esse dia para esse passeio, procure comer aquilo que o filho gosta. Procure conversar assuntos de interesse do filho, para que o filho, a filha entenda que ela é querida para você, que é querido para você. E daí lá, uma vez no mês, saiam em família, mas tenham aquele dia. Nosso menino, quando passa-se alguns dias, algumas semanas que a gente não sai, não tem esse passeio, ele já chega dizendo: quando vai ser o nosso passeio? Meu esposo faz muito isso com ele também, de sair para comer alguma coisa que ele gosta, de ir no cinema, de olhar alguma coisa que eles gostam. E eu tenho o meu momento também com ele. Às vezes é ir tomar um sorvete, mas é aquilo que eles gostam. Então isso traz o que? Bênção para a família, traz unidade. E os filhos passam a amar o ambiente da casa. Se sentem queridos, amados. Então, são alguns conselhos. Eu espero poder ter ajudado vocês. E se vocês desejarem, eu posso estar compartilhando o material para vocês terem em mãos. E o meu desejo é que a bênção do Senhor seja abundante sobre cada uma. Vamos estar de pé? Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. E neste momento eu vou estar orando por vocês. Para que o Senhor dê sabedoria, para que o Senhor fortaleça, para que o Senhor abençoe o relacionamento conjugal, familiar, os filhos, nora, genro, netos. Mas você vai começar agora orando por você. Depois você vai orar pelo marido e depois pelos filhos e demais familiares. Senhor Jesus, aqui estão as tuas filhas queridas, amadas e preciosas, diante da tua presença. Nós te louvamos por esta manhã tão especial, onde o teu Espírito tem ministrado sobre nós, tem nos orientado, tem nos instruído. O Senhor confiou a nós essa missão tão importante de sermos filhas,
de sermos esposa, de sermos mães, de sermos avós, de sermos tias. Senhor, toca cada uma das tuas filhas. Guarda a mente, guarda as emoções, guarda o corpo, a alma, o espírito. Sim, Deus. Ajuda-nos a nos tornarmos mulheres mais organizadas. Ajuda-nos a sermos mulheres equilibradas, Sim, prudentes, sábias, assim como Abigail, que abria a boca com sabedoria. Em momentos que precisava agir, agia com equilíbrio. Dá-nos, Pai, sensibilidade espiritual, para estarmos atentas ao ambiente familiar, para que não venhamos, Pai, comprometer o andamento da nossa casa. Sim, meu Deus. Mas que o Senhor nos ajude a abrirmos a boca com sabedoria, nos dá as palavras certas, na hora certa, com o tom de voz certo, e quando não é para nós falar, não deixa nós falarmos. Sim, meu Deus. Ajuda-nos a exercermos o nosso papel como esposa. Ajuda-nos, Pai, a sermos amáveis, a sermos, Senhor, prudentes, a sermos pacificadoras. Ajuda-nos, Pai, a edificarmos a nossa casa, a honrarmos a nós mesmas, não saindo expondo as nossas falhas, os nossos erros, mas, Senhor, também nos ajuda a honrar o nosso marido, Sim, a honrar Deus. os nossos filhos. Deus, ajuda-nos a honrar a nossa família, a nos levantarmos em prol da nossa casa, e Deus. que o nosso lar seja um oásis, um lugar de refrigério, um lugar, Senhor, de acalento, um lugar onde um cuida do outro, onde um para ouvir o outro, onde um se importa com o outro. Deus, nos veste, Senhor, Pai, com o Espírito, Senhor Jesus, Pai, dá-nos um espírito de fortaleza, para que não venhamos ser presa fácil do inimigo, mas que possamos ter resistência espiritual, Sim, para, meu Senhor, Deus. nos proteger, para proteger a nossa casa, e para também, Senhor, guerrearmos como Ei, glória. mulheres guerreiras, Aleluia. que sejam, Jesus. Senhor, cheias da Tua presença, Jesus. que nós venhamos deixar um legado, sim, um legado a ponto de a nossa família, quando chegarmos a faltar, dar testemunho, Senhor, de nós. Sim, mesmo em vida ou quando partirmos para a eternidade, que a nossa família venha abrir a boca e dizer: a minha mãe, a minha sogra, a minha nora, a minha avó era uma mulher de Deus, é uma mulher que transborda Deus. Aleluia. Ajuda-nos, Pai, a marcar a nossa casa, a nossa geração com a Tua presença, no Teu nome. Aleluia. Olha também para o esposo de cada uma. Sim, meu Deus. Fortalece os Teus filhos. Esconde o relacionamento conjugal deles. Abençoe, Senhor, as finanças. Abençoe a intimidade. Abençoa, Senhor, cada área da vida deles. Sim, meu que eles Deus. possam ver o fluir do Teu Espírito como Aleluia. pais. Que possam ser pais sábios, pais que edificam, pais que constroem, pais que marcam a vida dos filhos de forma positiva. Meu Deus. Deus, ajuda-nos, Pai. Esconde os nossos filhos no Teu esconderijo, e que possamos vê-los com coroa de honra, Aleluia. trazendo alegria ao nosso coração, para a glória e louvor do Teu nome.